Boa noite, direto do REC 9 no Rio de Janeiro. A Rede Record inicia agora o debate entre os candidatos à presidência da República. Esta é uma semana decisiva para as eleições. No próximo domingo, os brasileiros vão às urnas. E a Record vai ajudar você, eleitor, a avaliar as ideias e os planos de governo dos 4 principais candidatos ao cargo mais importante do país. Esse debate também está sendo transmitido pela Record Internacional para mais de 150 países, pelo portal R7 e Rádio Record, com cobertura da Record News. Os candidatos vão se apresentar agora, segundo a ordem que foi definida por sorteio. Nós começamos com José Serra, do PSDB. Boa noite, candidato. O senhor tem 1 minuto para a apresentação. Boa noite, Celso. Boa noite, Dilma. Boa noite, Marina. Boa noite, Plínio. Boa noite a todos os presentes e aos nossos telespectadores. Hoje é uma oportunidade para apresentarmos aqui as nossas propostas, todas as pessoas que nos assistem, comparar e conversar com vocês, trocar ideias, no fundo, na frente de milhões de telespectadores que vão ter mais luz a respeito da sua decisão tão importante para o nosso futuro no dia 3, no próximo domingo. Eu fiz várias coisas no Brasil, dediquei minha vida inteira ao país. Fiz várias coisas que são permanentes, como é o caso do genérico, como foi o caso do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do programa do pagamento do seguro-desemprego, do fortalecimento do BNDES. São coisas que eu fiz definitivas e que afetam, de uma ou de outra maneira, a vida dos brasileiros. Na presidência, eu quero fazer essas coisas definitivas na direção do nosso futuro de desenvolvimento, segurança e ascensão candidato social. Agora é a vez da candidata Dilma Rousseff, do PT. Boa noite, candidata. Boa noite. Cumprimento a Rede Record, os candidatos aqui presentes, Plínio, Serra e Marina. Cumprimento o telespectador que vai nos acompanhar. E queria dizer para vocês, nos últimos anos, eu tive a oportunidade de trabalhar com o presidente Lula na experiência mais rica e generosa da minha vida. Conviver com a sensibilidade do presidente Lula me fez uma pessoa melhor. O nosso governo quebrou velhos tabus. O Brasil passou a dar lugar aos brasileiros. E o Brasil se fez ouvir e encontrou seu lugar no mundo. O nosso governo devolveu ao Brasil taxas elevadas de crescimento. 36 milhões de brasileiros saíram da pobreza. Mais de 14 milhões de brasileiros têm hoje empregos com carteira assinada. Ter enfrentado e vencido ao lado de Lula foi uma experiência muito importante. Eu não tenho um projeto pessoal. Eu pretendo realizar os sonhos de milhões de brasileiros. Obrigado, candidata. O debate também conta com a presença do representante do PSOL, Plínio Arruda Sampaio. Boa noite, candidato. O senhor tem 1 minuto. Celso. Boa noite, Celso. Boa noite, candidatos, minha amiga e meu amigo. Você deve estar enojado com a corrupção. O PSOL é formado por ex-petistas que não aguentaram a corrupção. Nós vamos combater a corrupção sem tréguas. Nós não admitimos a impunidade. Quem bota a mão do dinheiro público tem que ser responsabilizado criminalmente e pagar pelo que fez. Nós somos contra a corrupção. Não só a corrupção dos funcionários, mas a corrupção do sistema, desse sistema político que leva à miséria, à fome. Isso também é corrupção. Para nós, 2 coisas não podem acontecer. A corrupção do funcionário e a corrupção do sistema. Contra a corrupção, PSOL 50. Muito bem, vamos agora à apresentação da candidata do PV, Marina Silva. Boa noite, Carlos Freitas, Dilma, Serra, Plínio e todos os que estão nos acompanhando. Eu quero dizer da minha alegria de estarmos aqui, porque desde o início eu me propus a debater o Brasil, o que interessa para o Brasil na saúde, na educação, na segurança pública, na infraestrutura. E, graças a Deus, estou conseguindo fazer isso sem ataques pessoais, sem pegadinhas, discutindo o Brasil que interessa. É por isso que a sociedade brasileira tem identificado no nosso projeto uma terceira via, uma alternativa para manter as conquistas, corrigir os erros e apontar os novos desafios. Eu ando
pelo país inteiro e tenho percebido uma verdadeira onda verde que está dizendo que quer um segundo turno, para que, com tempo igual, possamos aprofundar o que pensamos para a saúde e a educação, expor nossas propostas e trajetórias de vida para mudar o Brasil no rumo que a gente quer. Obrigado, candidata. Vamos agora conhecer as regras desse debate. Nesse bloco, os candidatos farão 2 rodadas de perguntas entre si. Cada candidato será questionado 2 vezes, uma vez em cada rodada. O tempo da pergunta será de 30 segundos. A resposta terá 1 minuto e meio. O candidato que perguntar terá direito à réplica de 1 minuto. O candidato que responder fará uma tréplica também de 1 minuto. Na primeira rodada desse bloco, a ordem de quem pergunta, definida por sorteio na presença de assessores dos candidatos, é a seguinte: José Serra, Dilma Rousseff, Plínio Arruda Sampaio, Marina Silva. A rodada seguinte, ainda nesse bloco, será iniciada por Dilma Rousseff, seguida por Plínio Arruda Sampaio, Marina Silva e José Serra. Eu quero informar que o candidato que se sentir ofendido poderá pedir direito de resposta. Representantes do Departamento Jurídico da Record estão acompanhando o debate e vão dizer se houve ou não ofensa. O tempo do direito de resposta é de 1 minuto. E nós começamos então com José Serra. Por favor, candidato, escolha o candidato a quem o senhor fará a pergunta de 30 segundos. Candidato Plínio Sampaio. Por favor. Pode fazer a pergunta. Que já está contando, desculpe. Por favor. Ok. Bem, Plínio, eu creio que a política exterior do Brasil deve enfatizar a luta pela paz em escala mundial, a autodeterminação dos povos, os interesses comerciais do Brasil, que tem a ver com o crescimento do emprego aqui dentro, os direitos humanos e a democracia. E eu queria que você apresentasse sua avaliação a esse respeito, principalmente no que se refere à luta por direitos humanos e democracia. Candidato Plínio Arruda tem direito a 1 minuto e meio. Olha, eu concordo com as prioridades que você coloca para a diplomacia brasileira. Mas eu gostaria de fazer uma coisa bem importante aqui. Diplomacia varia de país pequeno, país fraco, país sem força militar e país forte economicamente com força militar. O primeiro pode ter um protagonismo no processo mundial. O segundo tem que ser uma diplomacia de defesa. É quase um departamento de inteligência para saber os ataques que nós vamos receber. Por isso é que eu acho uma ingenuidade e acho uma megalomania do Lula essa história de mediar no Irã, mediar no Haiti, mediar em Honduras. Isso, no fundo, é uma mania de grandeza, porque é só ver o que aconteceu depois. Foi lá, fez o bonito, depois o americano foi e desfez tudo, um por um, o que ele fez, um por um. De modo que diplomacia é importante as prioridades que você colocou, mas é fundamental que a gente tenha noção do nosso lugar. O Celso Furtado dizia, os brasileiros precisam entender as suas possibilidades e as suas limitações. O que é curioso é que nós, muitas vezes, não acreditamos ou supervalorizamos as nossas possibilidades e não conhecemos as nossas limitações. Isso é que é fundamental na hora de cuidar da diplomacia brasileira. É o que eu penso. Seu tempo acabou. O candidato José Serra tem direito à réplica de 1 minuto. Eu queria, inclusive, Plínio, aprofundar sobre a questão dos direitos humanos e da democracia. Na verdade, o governo brasileiro, nos últimos anos, tem se aliado, tem se aproximado muito de regimes ditatoriais, como o do Irã, que perseguem mulheres, maltratam as mulheres, que enforcam opositores políticos, que prendem jornalistas até penas de 16 anos, e inclusive que claramente estão na corrida pela bomba atômica. São países que não têm nada a ver conosco e que é muito ruim o Brasil aparecer dando apoio a eles. Quer dizer, ultimamente, de repente, parece que nós nos tornamos amigos, o que nem é verdade do ponto de vista da população, de ditaduras que nada tem a ver conosco. Temos carinho e amizades por elas. Esse é um equívoco. E há também uma certa inércia no comércio exterior. O Brasil ainda tem, no final, em 2010,
a mesma fatia que Candidato, tinha do comércio encerrado internacional seu há 10 tempo, anos. Candidato Plínio Arruda tem direito à tréplica de 1 minuto. Mas eu não concordo, de jeito nenhum. Eu acho o seguinte, nós temos relações com os Estados Unidos, que é país para criar mais problema com os direitos humanos que os Estados Unidos, nós temos. E que história é essa? Que história é essa de você achar o seguinte, o Irã não pode ter bomba atômica? Não, ninguém pode ter bomba atômica. Mas se os Estados Unidos têm bomba atômica, se Israel tem bomba atômica, o Irã tem direito de ter bomba atômica. Nós precisamos parar com essa hipocrisia, Na verdade, tá aí uma coisa que o Lula não errou, é de falar bem do Irã e dizer que ele tem esse direito. E tem mesmo. E eu queria, aproveitar isso, estou falando para o Brasil inteiro, nós precisamos começar a ser mais verdadeiros. Os Estados Unidos é um país ditatorial e nós temos relações com eles. Por que não com o Irã? Muito bem, eu pediria à plateia que se abstenha de manifestação durante o pronunciamento dos candidatos. Por favor. Candidata Dilma Rousseff, é a sua vez de formular a pergunta e escolher um candidato. Candidata Marina, nessa semana, o IBGE anunciou o mais baixo índice da taxa de desemprego desde que a pesquisa é feita. No passado, havia a teoria dos inempregáveis. A senhora concorda com essa teoria dos inempregáveis ou acha que ter uma política de emprego no Brasil que levou o país a chegar a 14 milhões de empregados é algo mais importante? Bem, toda a minha vida eu acreditei e acredito que o bom é quando se trabalha para ter aquilo que eu chamo de inclusão produtiva. A inclusão produtiva é aquela que é capaz de fazer com que a pessoa tenha uma ocupação, um salário pela ocupação que tem e viver dignamente do seu trabalho. Infelizmente, no Brasil, nós ainda temos cerca de 30 milhões de pessoas que estão vivendo em condição de pobreza, ainda que tenhamos avanços na área social, que levou a mais de 24 milhões a sair da linha da pobreza, 30 milhões a entrar na classe média. Mas o desafio da empregabilidade continua muito grande. E um problema, Dilma, que nós temos é em relação à questão das pessoas que estão trabalhando, mas estão na informalidade, porque isso faz com que a gente tenha graves problemas na Previdência. É fundamental que a empregabilidade, que o emprego que a pessoa precisa para poder cuidar da sua família, seja um trabalho digno, onde ela também pode ter os benefícios de uma assistência social, dos seus direitos de trabalhador. Eu, na presidência da República, quero manter as conquistas para que a população continue tendo uma ocupação, apostar no ensino profissionalizado, para que as pessoas possam ter um emprego duradouro e fazer com que o nosso país possa prover uma vida digna para cada brasileiro, para cada brasileira, principalmente as mulheres. Candidata Dilma, 1 minuto para a sua réplica. De fato, nós, até agosto de 2010, geramos 14 milhões e meio de novas vagas e empregos formais com carteira assinada. E isso é muito importante, porque esse movimento é um dos responsáveis por a gente ter tirado 28 milhões da pobreza e ter levado às classes médias 36 milhões de brasileiros. Hoje, a classe média no Brasil, a classe C, representa 50% da população. Além disso, é muito importante o que nós fizemos com o salário mínimo. Nós elevamos o salário mínimo de perto de $100 para mais de 300, para perto de 300 dólares. Também fizemos um grande movimento de formalização, tanto porque aumentamos o crédito e para as pessoas tomarem crédito, os empregos têm de ser formais, as empresas têm de ser formais. E garantimos também oportunidade para as pequenas e médias empresas. Isso significou desenvolvimento. A tréplica da candidata Marina Silva. Bem, eu tenho dito reiteradas vezes que é muito bom que a gente possa, não é, ter